Essa é uma questão fácil de física que muita gente erra. Sempre quando essa questão aparece em um vestibular tradicional, aparece na prova do Enem, ela é sempre uma das mais erradas da prova. E o engraçado é que a explicação é muito simples, é muito rápido, você aprende isso muito rápido, 1, 2 minutos você já aprendeu e nunca mais erra essa questão. Mas o que faz o aluno errar essa questão é justamente um pensamento intuitivo. É um pensamento que ele tem guardado na cabeça, ele generaliza e quer aplicar isso em todas as situações. Tem até uma estatística bem simples aqui na plataforma da mentoria, que quando esse modelo de questão aparece nos primeiros simulados, ele é muito errado. Quando os alunos assistem às aulas de termologia, eles adquirem essa informação muito rápido e à medida que o ano vai passando, essa questão passa a ser uma das questões mais acertadas. Então perceba, essa estatística de ser muito errada no começo do ano e muito acertada no final é justamente a correção de um pensamento intuitivo que eles adquirem. E nesse vídeo a gente vai fazer isso, tá? Corrigir um pensamento intuitivo que você tem muito provavelmente aí, espontaneamente você pensa dessa maneira e precisa de pontos de correção para resolver uma questão como essa. Vamos lá. O que é que essa questão trata, né? Geralmente, quando aparece na prova do Enem, em vestibulares tradicionais, nos próprios simulados da mentoria, é uma questão que traz o experimento de Rachel, um físico que lá em 1880 conseguiu perceber de maneira experimental que faixas específicas do espectro eletromagnético conseguem aquecer muito facilmente uma superfície. O experimento dele, ele colocou recipientes com água, né? Ele colocou frascos aqui de água para que essa cor ou essa faixa do espectro eletromagnético, ao incidir nessa superfície de água, aquecesse mais. Então a gente conseguia medir com um termômetro, né? Por exemplo, a imagem que a questão trouxe aqui foi a seguinte, ó. Eu tenho um prisma e esse prisma vai receber uma luz branca, uma luz policromática branca. Após a luz passar por esse prisma, ela sofre refração e, consequentemente, dispersão da luz branca. Lembrando que as cores, né, têm índices de refração diferentes, então vão se propagar no vidro ali de maneira diferente. E a gente percebe aqui a coloração vermelho, alaranjado, verde, azul, anil, violeta. Daniel, qual é a pergunta da questão? Qual desses recipientes vai aquecer mais ao ser iluminado por uma faixa específica de cor? E o que é que os alunos pensam? Os alunos vão tomar aquele pensamento que é bem comum, tá, das aulas de ondulatória. Quando eu tenho, olha só, uma frequência alta, eu consigo transportar ali maior quantidade de energia. E a gente aprende isso, né, ao citar a equação de Planck. Mas vamos lá, onde é que a equação de Planck ela vai ser aplicada? A gente fala sobre saltos quânticos, né? O elétron que ele absorve energia, ele fica excitado, parte para níveis, para camadas mais externas, e na hora quando ele volta para o nível fundamental, ele emite energia, ele emite luz, ele emite fótons. E quanto maior for a energia que ele emite, maior é a frequência dessa cor. Então a gente percebe o quê? Que quando os elétrons voltam para o nível fundamental, e eles estão voltando com muita energia, né, lançam muita energia na forma de luz de fóton, essa cor tende ao violeta. Quando esse retorno para camadas fundamentais, para níveis fundamentais, é emitindo pouca energia, esse fóton, né, ele tende ao vermelho. Então a gente generaliza e fala que quanto maior a frequência daquele fóton, quanto maior a intensidade luminosa ali dele, maior seria a energia que ele transporta. Não é assim que a gente fala? Mas isso daí só serve para fótons. Isso só serve para o caso de saltos quânticos. Quando a gente fala do experimento de Rachel, ele explica justamente que uma faixa específica do espectro eletromagnético consegue aquecer uma massa de água mais facilmente. Nessa questão em específico, a resposta não vai ser violeta. Pô, Daniel, mas a gente tem uma frequência maior, não tem maior energia? Esse é o pensamento que vocês têm, né? É um pensamento equivocado. Porque é um pensamento que a gente tira do campo da quântica, né? Tira do campo lá da equação de Planck específica para os saltos eletrônicos e tenta trazer para cá. A gente tem que lembrar que o processo de aquecimento é você estar doando calor para um outro corpo. E especialmente aqui, existe um método de propagação de calor que acontece por meio de luz. E esse método se chama irradiação. Qual é a faixa específica do espectro eletromagnético que envia calor por luz? Infravermelho. Inclusive, a resposta da cor que mais emite calor, que mais envia, mais transporta calor,
não é uma cor visível, é uma cor não visível, que fica ao ladinho aqui do vermelho, chamado de infravermelho. Mas quem está mais próximo do vermelho, do infravermelho, seria justamente a coloração vermelha, né? Então, nesse caso aqui da nossa questão, a resposta seria a letra A, que a cor que mais vai propagar energia térmica pelo método de propagação de calor chamado irradiação é o vermelho. Se essa questão tivesse infravermelho, aí seria a resposta. O infravermelho. Só que o infravermelho é não visível, né? Então a gente marca das cores visíveis o vermelho. Então cuidado para não generalizar o pensamento de Planck, tá? A equação de Planck, de forma que quem tem maior frequência tem mais energia. Então quem tem mais energia vai aquecer mais. Aquecimento está relacionado com métodos de propagação de calor. E quando tem luz emitindo energia, luz propagando energia térmica, a gente tem que focar no método chamado de irradiação. Vale lembrar que todos os corpos, né, acima do 0 Kelvin, eles emitem calor por irradiação. E essa irradiação vai se propagar na faixa do espectro eletromagnético chamado de infravermelho. Quem é que está mais próximo do infravermelho? O vermelho. Então, a partir de agora, cuidado para não generalizarem, tá? E foquem sempre na cor infravermelho e caso só seja focado no visível, a cor vermelha, tá? Então, é uma questão que é simples, tá? É fácil. A partir de agora você não erra mais esse formato de questão. Não comecem a não continuem generalizando sobre a equação de Planck para esse modelo de questão e a gente marca nessa questão alternativa letra A. Beleza? Segue a gente aí para mais vídeos.